Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já cumprimentámos o Dr. José Luís Catarino. Eu gostava de voltar a este assunto que de facto é importante e justifica que façamos alguma insistência neste ponto. Para clarificar, a Fertagos, relativamente à relação com o Estado e relativamente ao concurso que deu origem à concessão, ao início da concessão, não entregou ao Estado nenhum estudo de tráfego e apenas utilizou o estudo de tráfego que o Estado forneceu. É isso? Exatamente como o Sr. Deputado está a dizer, portanto... Eu gostava de lhe perguntar, relativamente às condições dessa contratação, digamos assim, como é que se explica que a avaliação que o Tribunal de Contas viria a fazer em 2002, relativamente a essa concessão, se referisse nos termos em que eu vou passar a citar, isto é, um projeto a cargo do Estado, ou seja, só viável com os pagamentos a efetuar pelos contribuintes. Mas a sua intervenção inicial foi toda com base nos documentos do Tribunal de Contas. Sim. Posso lhe perguntar, no âmbito dessa renegociação, aliás, isso estava também na origem do contrato de concessão e manteve-se, salvo erro, na renegociação de 2004-2005, uma das cláusulas, e não tenho aqui de cor qual era a cláusula, mas, salvo erro, estou a citar de memória, previa a possibilidade para a Fertagos de unilateralmente aumentar em cada ano as tarifas 5% acima da inflação, se não estou em erro. Eu, se estiver errado, pedia-lhe que me corrigisse, porque tenho ideia que no clausulado do contrato de concessão havia esta norma dos 5% acima da inflação como uma liberdade que a Fertagos tinha para aumentar as tarifas e se o Estado se opusesse a isso, tinha que financiar e compensar a Fertagos. Eu gostava de lhe perguntar o que é que justificava isto, porque naturalmente não teria que ser o Governo a convencer a Fertagos para que fosse neste sentido. Gostava de lhe perguntar em que termos é que isto se justifica. Em qualquer dos casos, dentro destes intervalos previstos contratualmente, intervalos, isto é, limites de aumento que era possível à companhia desenvolver, havia sempre lugar à indemnização do Estado no caso de haver discordância política do Governo, no caso de querer, como já aconteceu, impedir que esses aumentos das tarifas se realizassem, não é assim? E já agora podia-nos dar conta dessa evolução da BTM? Posso lhe dar conta? Só para que conste, BTM, estamos a falar da base tarifária média, exatamente, que é o que serve de base de cálculo para o apuramento das tarifas, não é? Exato. Portanto, estaríamos no início da concessão em 1999 com aquilo que, grosso modo, seria o equivalente a 0,035 euros. Estamos a falar de 7 escudos por quilómetro. Não é? Exatamente. 0,035 euros. Portanto, foi a nossa base de referência. E essa foi a evolução. Mesmo com esta evolução, aquilo que nós apuramos era que, reportando-nos a 2009, portanto ainda no quadro deste intervalo temporal, o preço por quilómetro referia-se, em termos de assinaturas, e eu estou a falar do preço por quilómetro, que é o que diz respeito depois aos utentes, que é o que eles veem, não é? As pessoas, quando pagam a assinatura, ainda neste período, o preço por quilómetro, na melhor das hipóteses, era 2 euros, que era a assinatura para Setúbal, porque o passe custava 106 euros por mês, que era a assinatura. Isto há 3 anos atrás. E para o Pragal era 3,11 euros por quilómetro, porque a assinatura de linha de Lisboa para o Pragal era 33,95 euros. Isto é sensivelmente o dobro do preço por quilómetro, não estou a falar da BTM, estou a falar do preço final. E, portanto, eu gostava que nos ajudasse a compreender como é que uma BTM, uma base tarifária média, de 0,057 euros por quilómetro, se traduz depois em preços por quilómetro que chegam a 3,11 euros. Só para que nos possamos situar, podia-nos ajudar a compreender estas diferenças. Doutora, a pergunta foi como é que uma base tarifária média
que é inferior a 0,057 euros, se traduz num preço por quilómetro de assinatura não combinada, assinatura de linha, de 3,11 euros por quilómetro. Como é que a gente passa de 5 cêntimos, de 5 cêntimos de base tarifária média para 3,10 euros de preço por quilómetro? Eu explico também. Portanto, o que o senhor nos está a explicar é que o preço, que nesta altura era de 3 euros, superior a 3 euros por quilómetro, compensava os 5 cêntimos de base tarifária média. Portanto, havia no outro extremo dinheiro que estava a ser oferecido aos outros operadores pela Fertagos, porque só assim é que se explica esta diferença de valores, de uma base de 5 cêntimos para um preço superior a 3 euros por quilómetro. Como é que pode aprofundar essa explicação, por favor? Quanto à formação dos preços que nós temos na Fertagos, que é incomparavelmente superior à dos outros operadores. Doutor, eu dou-lhe os parabéns pela satisfação que encontra à sua volta e relativamente às condições de formação dos preços, quando as dificuldades de comunicação se aliam à limitação de tempo, nada mais me resta se não passar ao ponto seguinte. Eu gostava que me explicasse quando o contrato de concessão estabelece que as negociações para a continuação da concessão na Fertagos tinham que acontecer entre 30 de junho de 2008 e 30 de junho de 2009. Queria que me explicasse como é que se explica que as negociações tenham decorrido depois deste momento, segundo testemunho do Governo na altura, e mesmo assim tenha sido possível prorrogar pelo período adicional, já fora do momento em que essa negociação poderia acontecer. Gostava de lhe perguntar em que circunstâncias é que essa renegociação teve em conta a perspectiva do, digamos assim, pós-2019, ou 2016, peço desculpa. Isto é, há um período em 2016 em que o Estado poderá pôr cobro à concessão. Se não o fizer, a concessão continuará até 2019. Eu gostava de perguntar, num contexto em que estava o fim à vista para a concessão, em que circunstâncias é que a Fertagos acedeu em alterar as condições do contrato no sentido em que veio a verificar-se para o contrato atual? O senhor já agora tem conhecimento de quais são, por exemplo, na Europa, os operadores ferroviários que têm registado e apresentado indicadores de taxas de rentabilidade de 11%? Semelhantes? Falando com nossos colegas e parceiros, que temos também, com certeza que sim. Aliás... Pode dar exemplos? Está de acordo. Não tenho exemplos concretos. Estou a falar de parceiros com que temos e que consideram que são taxas perfeitamente consideráveis. Portanto, são normais. Eu vou terminar por esta altura com uma última pergunta que tem a ver, aliás, com as respostas que teve a amabilidade de nos fazer chegar, porque de facto são úteis e importantes para o trabalho da Comissão. Mas a dada altura fala das questões da gestão interna, da organização interna da empresa e das vantagens que conseguiram recolher com isso e do valor que conseguiram capturar a esse nível. Penso até que está na resposta à pergunta 28, que tem a ver, portanto, com o modelo de gestão e de organização empresarial no setor ferroviário. Eu gostava de lhe perguntar até que ponto é que considera, relacionado com isto, se é importante, como é que se justifica? Como é que se justifica que não haja contratação coletiva? Porque nos parece que é um fator significativo e um elemento significativo que eu não vou reputar, mas tem significado. O facto de não haver contratação coletiva na empresa, a este nível os custos serem também esmagados, por assim dizer, relativamente ao fator trabalho, e que, por exemplo, ao nível dos maquinistas, a própria categoria profissional não exista. Portanto, hoje a mesma figura em termos de categoria profissional, tanto pode dar para um trabalhador conduzir um comboio, como estar noutra função no dia seguinte. E eu gostava de lhe perguntar se está relacionado com esta consideração que colocou,
este tipo de opções do ponto de vista laboral, nomeadamente por parte da empresa. Portanto, Essa especificidade não se traduz no plano das categorias laborais e da contratação coletiva. então, Doutor, a CP e os outros operadores públicos sempre receberam e recebem tarde e más horas as isenções compensatórias, com grande atraso, e às vezes têm que recorrer à banca para se financiarem. Agora é muito mais difícil. Eu queria lhe perguntar se com a Fertax isso acontecia também, o atraso no pagamento pelo Estado das isenções compensatórias em cada ano. Portanto, com a Fertax não há esse atraso que há para o setor público, por parte do Estado. Se houvesse condições para a Fertax, ou neste caso para o concorrente privado que aparecesse, que não se chamava Fertax, podia se chamar outra coisa qualquer, podia ser a Stagecoach, não é? Mas se houvesse, do ponto de vista do concurso, circunstâncias semelhantes àquelas que são as que existem para a CP atualmente, isto é, não existem receitas acessórias da gestão das lojas dos terminais, não existem receitas acessórias resultantes da gestão e da faturação dos parques de estacionamento, não existem as bases tarifárias e os preços praticados, que são muito diferentes. Eu pergunto se, nessas circunstâncias, alguma vez a Fertax concorreria sequer ao concurso. a questão que me está a falar dos parques de estacionamento e dos espaços comerciais, E dos preços, doutor. dos preços, estava a E falar- da isenção de taxas de tráfego na RFR, entre outras coisas. Não, pagamos a taxa de utilização, a taxa de uso é paga, não é? Isso está Referir ao lançamento do concurso e àquele período da primeira fase de na primeira até fase, mas 2004. depois passámos a pagar e pagamos mais de 2 milhões de Estava euros. sempre a referir-me a 99, 2004. Sim, sim. Sr. Presidente, eu peço desculpa. Há aqui uma dificuldade em que cada vez que eu faço uma pergunta tenho que esclarecer 2 ou 3 vezes. A dificuldade é minha, o problema é meu. Mas isto faz com que depois o tempo útil para as perguntas acabe por ser mais reduzido. Eu peço alguma latitude, uma mínima tolerância relativamente à explanação desta questão para que eu me faça entender melhor. Se me permite, Sr. Presidente, eu perguntava ao Dr. José Luís Catarino em relação às condições contratuais colocadas a concurso por parte do Estado, em que, entre outras questões, eram colocadas ao concessionário receitas e condições de exploração que não são comparáveis com aquelas que existem no setor público e no serviço prestado pelo operador público, eu pergunto se as condições fossem semelhantes àquelas que o operador público utiliza e se enquadra, se a Fertax concorreria. Isto é, uma TIR substancialmente inferior ou negativa, como é o caso da CP, nomeadamente com a ausência de um conjunto de receitas às quais o operador público não acede. Nesse sentido, eu pergunto até que ponto haveria interesse da Fertax num negócio que não tivesse lucro garantido. Então, 30% do tráfego é gerado por uma empresa que dá fortes prejuízos? Os TST pertencem ao Grupo Barraqueiro também, não é verdade? Não, não tem nada a ver com o Grupo Barraqueiro. Muito bem, sim senhor. Eu queria perguntar, a Fertax foi criada em 98, salvo erro, enquanto empresa. Eu queria lhe perguntar se, até para que conste nas atas da Comissão, se há alguma das empresas associadas no âmbito da Fertax participaram ou procuraram participar no concurso de 92-93 para o eixo ferroviário Norte-Sul. Doutor, uma última questão, muito rapidamente, ainda antes da questão do desfazamento da procura e da oferta, da procura estimada e verificada efetivamente, mas tem a ver com isto. Se houver comboios internacionais, por exemplo, na ligação Lisboa-Madrid, que utilizem este eixo ferroviário, a ponte atual, o que é que acontece do ponto de vista da operação? Porque se há comboios de 10 em 10 minutos, salvo erro a hora de ponta, isto significa que não pode haver comboios internacionais nessa altura. Como é que é possível a gestão realizar-se? Ou se pode haver compensações a atribuir ou a dirimir com a Fertax nesse plano? Antes de eu passar à última questão, muito rápido. Questão mesmo para terminar, Tem que ser a última, Sr. Deputado. Já excedeu largamente. Esse grande desfazamento entre a procura esperada e a procura que efetivamente veio a verificar-se, estamos a falar até de graus de grandeza de 1 para 3, em alguns casos, 1 para 2, 1 para 3, se essa procura fosse ao nível do esperado, como é que tinham capacidade de oferta? Porque já naquela altura os comboios não iam vazios.
e havia até críticas. Eu vinha de barco porque a Fertags não abrange o passe. Portanto, o passe não dá para a Fertags, portanto eu vinha de barco. Mas quem vinha de comboio queixava-se da lotação dos comboios, o que levanta esta estranheza perante uma procura que se esperava que fosse o dobro ou até o triplo. Os comboios não estavam preparados para essa procura inicialmente esperada. Muito obrigado.